academias em lugares de praia, nós vamos usar uma certa campanha, uma certa estratégia. Está frio, uma certa estratégia. Mas para isso, nós precisamos estar lado a lado com os gestores. Eles nos passando a vivência deles para nós solucionarmos e ajudá-los a chegar num resultado cada vez melhor. Eu costumo dizer que assim, o gestor, né, a primeira coisa, quando ele tem um apoio, né, é fundamental ele acreditar naquilo que ele está fazendo. Aliás, eu acho que Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Gapcast, esse projeto que cada dia mais me encanta em trazer as melhores pessoas para você que quer ir para um próximo nível, para você que quer ir para alta performance. Com certeza é só você estar atento a cada detalhe, a cada toque que cada convidado nosso vai trazendo para que você possa ir para essa alta performance. Antes de começar, antes de apresentar o nosso convidado, quero pedir para você dar um like aqui no nosso vídeo, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, porque só assim, para a gente transformar o mercado fitness no mercado de alta performance, um mercado que todo mundo vai estar ganhando. Então, confere lá se você está inscrito no nosso canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, e é isso aí, é isso para a gente poder chegar na alta performance. E o episódio de hoje a gente vai falar muito sobre algo que eu acredito ser fundamental, relacionamento. Como se relacionar melhor com os nossos clientes para obter resultado em si. Eu vejo muito que as pessoas têm problema nisso. As pessoas estão o tempo todo buscando novos clientes, o tempo todo buscando novas vendas e acabam tendo uma dificuldade gigantesca em manter o seu próprio cliente dentro de casa. E hoje o nosso convidado é algo especial, porque ela tem um carinho especial com cada cliente, ela transforma a relação dela com cada cliente. Ela faz parte da nossa equipe, é um orgulho muito grande. Eu trouxe ela lá de Curitiba para estar falando com a gente. Isso mesmo, trouxe ela lá de Curitiba para estar falando com a gente aqui hoje. A minha especialista exatamente em relacionamento, em poder lidar com os nossos clientes. Eu quero compartilhar toda essa experiência dela aqui com você. Essa experiência já está no Grupo Gap já há alguns anos e a gente vai estar compartilhando essa experiência do relacionamento dela com os clientes e o que ela faz com os clientes para que os clientes dela possam melhorar a sua performance com os clientes externos. Então, é isso que a gente vai estar trabalhando aqui. Então, com vocês, a nossa grande parceira de negócio, Cris. Cris, seja muito bem-vinda ao nosso Gapcast. Obrigada, Lazinho. É um prazer estar aqui também. Cris, primeiro é uma honra ter você aqui, que saiu de Curitiba para estar aqui com a gente. Já está aqui com a gente há alguns anos dentro do nosso grupo. Mas conta para essa galera aí primeiro quem é a Cris. Eu nasci em Minas Gerais, num estado grande, uma cidade pequena, no estado, na divisa com Minas, Bahia e Espírito Santo. Com 16 anos fui para o Rio de Janeiro, estudei o segundo grau, que nem sei qual é o nome que tem hoje. Depois voltei para Minas Gerais, não tem faculdade lá, vim estudar aqui em São Paulo. Então fiquei um período aqui em São Paulo, que foram 20 anos, formei família aqui em São Paulo também. Depois fui para Curitiba, morei lá um tempão em Curitiba, já estou há uns 8 anos por lá. Então, sempre me adaptando aos lugares, aprendendo com as pessoas. Você falou que você é uma pessoa da área comercial. E como entrou a área comercial na sua vida? Como que foi isso? Como que entrou esse mundo comercial na sua vida? Sou tão comercial, Lazinho, que quando eu morava com meus pais, eu inventei de vender ovo de Páscoa. Eu queria ir para o Rio de Janeiro nas férias, ia ter um ex-aluno. Inventei um ovo de Páscoa, inventei uma mini pizza e meu pai era o patrocinador, porque eu poderia pedir para ele, que ele poderia pagar para mim, só que eu falei, não, eu vou pagar com o meu esforço. Então foi isso que eu fiz. Comecei a vender ovo de Páscoa. Quantos anos de idade? Eu devia ter uns 15 anos, tá. Eu queria já ir nesse colégio lá, que eu morei no Rio, então tinha sempre ex-aluno, então sempre queria ir no ex-aluno, ainda era distante. Aí meu pai falou, mas como que você vai? Eu falei, eu vou fazer o dinheiro. Ele falou, então tá bom. Então, eu comecei sempre buscando isso. Então, sempre na minha vida, eu olhava uma oportunidade e tentava ir atrás na parte comercial, que eu acredito que nós podemos resolver problemas das pessoas. Como eu morava num bairro que não era perto do centro, eu pensei nessa história de ovo de Páscoa, pensei em pizza, então eu pensava em sempre achar a solução para o que eu queria fazer. Então, meu pai me apoiava, minha mãe me apoiava bastante, e foi assim que eu vim para São Paulo também, em busca de uma faculdade aqui, que lá na minha cidade pequena não tinha.
Então, eu sempre fui buscando, vim trabalhar também na área comercial aqui. Trabalhei na parte com pessoas, na parte de odontologia também, quando eu comecei, vendia para dentais, para as empresas. Então, aí eu fui me desenvolvendo como pessoa nessa área então comercial. na área de odonto você não entrou por causa do seu marido, você entrou... Não. Ah, você entrou antes? Antes. Então, e aí você conheceu ele lá dentro? Não, ele era amigo das minhas tias. Então, então eu já conheci essa área, eu sou bem familiarizada com odonto, então trabalhei muitos anos vendendo para as empresas que vendem. Então eu comecei aqui em São Paulo, tinha que arrumar um emprego, então eu comecei a trabalhar na área comercial, que eu sempre gostei muito. E eu acho que a gente conseguir vender para o cliente, entender o que ele precisa, e você vai aprendendo muito, né? Então foi o que eu fiz. Comecei a ficar na área comercial, trabalhei muitos anos nessa área comercial voltada à odontologia. Depois trabalhei na Claro, que era a antiga NET também, na parte de vendas também. Então, aí você vai galgando outros públicos lá dentro, né? Você começa vendendo e vai se desenvolvendo como pessoa, como gestor depois. Na época de odonto, você trabalhava porta a porta? Como que era essa venda? Era uma venda construtiva, porta a porta? Sim, direto para as empresas. Tá, era totalmente PJ. Sim. Era B2B mesmo. Sim, legal. Isso. E o que você acredita, Cris, que é o grande sucesso na venda? A gente sempre fala que, aliás, você sabe muito bem disso, porque você faz seleção todos os dias, você faz treinamento todos os dias, né, dos nossos clientes na ponta, e as pessoas costumam dizer que, a gente escuta muito isso, e que qualquer um pode ser vendedor, né? A gente escuta isso toda hora. Por que você não arruma emprego para o meu sobrinho, para o meu filho e tal? Ele está precisando, pode ser até vendedor, ele está aceitando. Até vendedor, né? E o que você acredita que um bom vendedor precisa ter? Quais são os pré-requisitos que um bom vendedor precisa ter para que realmente ele possa ter sucesso? Eu acredito que um bom vendedor, ele tem que identificar a oportunidade, o que o cliente precisa. Ele tem que entender o que o cliente precisa para solucionar ali um problema. E também ele enxergar e gostar de pessoas, gostar do que ele faz, acreditar no produto dele. Porque aí eu vou vender com paixão, com emoção, eu vou mostrar, eu vou identificar o que o cliente quer. E como você falou de seleção, a pessoa tem que ter um perfil comercial. É muito complicado. Nós podemos treinar, sim, nós treinamos diariamente pessoas, só que quando ela tem aquela vontade, ela tem aquele sangue comercial, você mal terminou um treinamento, a pessoa já quer sair para aplicar. Ele não tem aquela resistência porque ele gosta, ele acredita, ele sabe que ele vai melhorar a vida das pessoas. Então, quando nós começamos a explicar o produto, o que ele vai fazer, ele tem gana e ele é da área comercial, ele já sai aplicando, porque ele tem aquele sangue de vendedor, né? E treinar nós vamos conseguir, mas aquela vontade, aquela necessidade de ajudar, de solucionar um problema, eu acho que só um vendedor tem isso aí. Nossa, sensacional. E faz todo sentido, realmente. É engraçado, né? A pessoa se predispõe a trabalhar com vendas, aí a gente faz um treinamento e a pessoa fica com receio de colocar aquilo em prática. O vendedor, né, aquele bom vendedor, é aquele que você falou muito sabiamente, que é aquele que a hora que termina o treinamento, o cara quer ganhar dinheiro, o cara quer vender, o cara não quer ficar só na teoria ou só escutando o que... E Cris, hoje, você que está com a gente já há alguns anos, né, no mercado fitness, como foi para você essa migração, né, de trabalhar com odontologia, depois trabalhar com a Claro, depois trabalhar com esse mundo fitness? Como foi? Depois você voltou a trabalhar com odontologia, né, e aí depois você veio para o mundo fitness. Como foi essa migração, principalmente dessa relação? Hoje, vamos entender bem, galera, a Cris não é consultora de vendas, né? A Cris hoje é nossa trainer aqui dentro do Grupo GAP, então ela treina, né, os nossos clientes, como um todo, né? Então o que a Cris faz hoje, ela treina todos os nossos clientes, né, de ponta a ponta, tanto a questão de vendas, quanto a questão interna de gestão, quanto a questão de comportamento da equipe, de uma forma geral. Então ela faz o treinamento como um todo. Então ela migrou da área direta de vendas, claro que ela acaba vendendo ali junto com os nossos clientes, acaba atuando junto com os nossos clientes, mas hoje ela ensina, né, os nossos clientes a terem alta performance dentro dos seus resultados. E como que foi essa migração, Cris? Primeiro de sair da ponta de realmente vender, né, um a um, para hoje virar trainer, para virar aquela pessoa responsável de formar vendedores, né? Você é uma grande formadora de vendedores. Como foi essa transição para você?
Foi bem interessante, porque a última experiência eu estava na clínica junto com meu esposo cuidando dos clientes. Um cliente do público mais selecionado, um público mais A, que eu tinha que desenvolver nele toda a necessidade de fazer um tratamento diferenciado. Indo para a academia, as pessoas acham que é muito diferente. Não é. A mesma pessoa que cuida da boca, ela tem que cuidar do corpo como um todo, não só esteticamente, mas psicologicamente. A academia vai ajudá-los a sair de uma depressão. Então, assim, quando eu saio da parte odontológica, que eu achava que eu cuidava só de saúde, de vendas, eu fui entender que eu continuei cuidando de saúde, melhorando a vida das pessoas, identificando que, olha, qual o problema, qual a dificuldade que você tem quando você busca uma academia que você resolve a curto prazo? Tudo você precisa de um período maior. E vai bem dentro do que a gente propõe aos clientes, né? Um plano mais longo, e o cliente identificar. Obesidade, eu consigo em 30 dias, a dificuldade na coluna, o fortalecimento, eu consigo em um período menor, e a gente começa a conversar com os clientes, o cliente começa a identificar. Então, assim, para mim, isso é muito, muito gratificante, porque eu continuei cuidando da saúde dos clientes, mostrando para eles a importância que tinha, e aí eu consegui replicar isso para os clientes, para os consultores, até para o gestor, que hoje, não só os consultores nós conversamos com ele, nós também preparamos os gestores, porque tem uma rotatividade entre os consultores. E se nós formamos um gestor, ele sabe na ponta, se a pessoa não faz, ele consegue assumir e falar, ó, o caminho é esse. Então, para mim, foi muito interessante sair de atender pessoas e atender pessoas que cuidam de pessoas também. Então, tanto os consultores quanto os gestores, que sim, eles sempre estão juntos. Os melhores resultados são de gestores que acompanham sua equipe ali, que ele tá junto com a equipe, aquele gestor que está ali, que sabe vender, que sabe negociar, porque ele aprendeu com a gente e replicou. Então, não importa se ele continua com o mesmo consultor, ele vai, ou não, ele vai saber desenvolver o projeto. Ele vai conseguir fazer o processo todinho com o cliente. Então, isso para mim é bem legal, sair de atender pessoas individualmente, vir para a academia, treinar os gestores, treinar os consultores e cuidar de pessoas. E isso aí, na ponta, com o cliente inicial, nós conseguimos fazer esse atendimento com ele, treinando ele. Eu acho que é muito legal o que você está falando e faz todo sentido, isso aí é perfeito, né? O que você está trazendo aqui é a questão de que a autoestima da pessoa, né, através da odontologia ou academia é a mesma. A saúde, né, porque as pessoas às vezes acham que a odontologia é só autoestima e só estética. Sim. Né? Na verdade, existem vários estudos, tudo começa pela boca. Tudo começa pela boca. Até o estrago que a gente faz dá mais para frente. Exatamente. Então, a questão da saúde é fundamental. A odontologia cuida muito da saúde, né? Não é só da autoestima e da questão da aparência, mas a questão da saúde em si obviamente, é uma das coisas principais da odontologia. E tudo tem a ver com a academia, né? Tem a ver com relacionamento, porque as pessoas que querem ficar mais bonitas esteticamente, provavelmente é porque querem se relacionar com mais pessoas e terem sucessos profissionais. As pessoas querem se cuidar mais da sua saúde, e isso você encontra tanto na odontologia, tanto na educação física, nas academias. E aí, quando eu falo isso, Liz, a grande humilhação sua de trainer, porque você colocava a mão na massa, você ia lá e fazia o trabalho, né, e colocava a mão na massa. Agora, pegando o gancho, a diferença que você encontra entre ser consultora de vendas, que é aquilo que você fazia antes, e hoje ensinar as pessoas a fazer o que você fazia antes. Sim, é bem interessante essa parte de quando você deixa de fazer e começa a ensinar. Primeiro que você tem que tentar passar aquela sua paixão e mostrar o que te trouxe para ensinar. Olha, quando você identifica a necessidade do cliente, quando você identifica qual que é o real objetivo dele ali dentro, você consegue mover o cliente. Quando você mostra para o cliente a curto, médio e longo prazo, então passar tudo isso para os consultores e formar consultores, vendedores melhores, isso é excepcional. Porque você vê pessoas que antes não identificavam, eu não sou vendedor. Aí nós brincamos, quando você pede para a mãe sair e a mãe te libera, você já vendeu uma história, quando você arruma um namorado, você já vendeu uma história. Então, dentro de nós temos algo de vendedor. Quando você quer trabalhar aquilo para você evoluir, quando você gosta,
faz toda a diferença. Então, nós treinamos pessoas diariamente, pessoas que saem de consultores, saem de vendedores, recepcionistas para consultores, pessoas que identificam a necessidade, que salvam vidas, que melhoram casamentos, que cuidam da autoestima da pessoa, não só inicial, como toda a família. A mãe fica melhor em casa, o filho não fica tão nervoso, violento. Então, assim, quando você começa a identificar os benefícios dentro do nosso mundo de academia, você treina, e quando você começa a ver aquele adolescente que está indo na academia, que largou o videogame, que está ali junto da família, o consultor que era tímido, que agora ele já tem uma desenvoltura bem maior. No início eles falam, nossa, como é difícil fazer isso. Não vou conseguir vender anual. Daqui a pouco, na próxima visita, você já vem e ele, nossa, eu não imaginava, ficou tão mais fácil, porque eles foram identificando o cliente, foram criando conexão com o cliente, então, e aí os clientes já vão confiando neles, eles conseguem fazer a migração, eles vão se sentindo mais capazes, porque eles vão pegando a nossa técnica, vão aprimorando, vão identificando em quem pode aplicar, como aplicar, qual é a necessidade, qual o benefício daquele cliente, o que eu posso fazer para melhorar aquilo. Então, é bem legal. Quando você vê uma pessoa que entrou tímida, daqui a pouco já conseguindo deslanchar ali, quando eles fazem os primeiros planos anuais, eles ficam super felizes. Aquela habilidade de negociação, então isso é muito interessante. Você vê uma pessoa saindo de um nível para ir a outro muito melhor e aquilo ali vai servir para a vida dele. Qual a sua sensação quando uma academia bate meta, fruto do trabalho que você fez, ou seja, você não estava ali todos os dias, mas o seu ensinamento fez a diferença naquele lugar? Nossa, olha, Lazinho, eu falo que eu tenho várias academias, eu gosto de verdade. Assim, quando eu vejo um cliente que estava assim, bem com dificuldade de bater meta, é sensacional. E você vê a evolução, você vê que você muda a vida daquela pessoa, você muda a vida da família dela, você trabalha com sonhos da família dela. Eu estava conversando até sobre resultados de alguns clientes que, em um período que nós estamos com eles, um período curto, eles já conseguiram fazer o que eles tinham feito num ano inteiro. Para mim é sensacional ver que eles estão conseguindo realizar sonhos, o sonho do gestor, o sonho de todas as pessoas que estão dentro da academia, que são famílias, né? Então, não é um resultado só, bati a meta, é um resultado de família, o sonho de muitas consultoras, o maior sonho que eu vejo é fazer uma habilitação. Então, eu falo, faz aí, quantos planos anuais você tem para chegar nessa habilitação? E você, Cris, ó, consegui a habilitação, meninas têm outros sonhos e elas começam a fazer, é sensacional. Eu falo que eu tenho muitas academias, porque eu vejo eles batendo meta, academias que estavam em dificuldades financeiras grandes, academias que faziam antecipação, hoje não fazem mais, academias que tiveram grandes dificuldades na pandemia e hoje estão indo bem, batendo meta 3, sequência de metas 3. Vejo clientes que entraram num período, né, recém saído da pandemia e hoje já se desenvolvendo, abrindo outras unidades, que é muito legal. Assim, para mim é sensacional. Eu tenho muitas academias, eu falo, dentro de cada academia é uma história, são famílias que estão ali dentro, que estão evoluindo, que estão chegando no sonho deles. Eu acho muito bom ver cada pessoa atingindo, e através de conhecimento, através de estudo. E quando você vê, quanto mais eles se dedicam, mais o resultado você percebe. É nítido quando você vê um gestor que está buscando conhecimento, que busca mentorias, que, olha, Cris, eu não consegui, como é que eu faço? Cris, ó, não entendi isso aqui. Cris, eu preciso falar com o pessoal do marketing, me ajuda. Você vê que o cliente que mais te procura é o cliente que mais tem resultado, porque ele quer evoluir. E a equipe do mesmo jeito, o consultor que mais te manda mensagem é aquele que não está satisfeito em ficar na mesmice. É aquele que quer evoluir, que ele quer alta performance. Eu tenho clientes que bateram uma sequência de meta 3, bateram meta 2 mês passado. Infelizmente eu não consegui. Então, assim, clientes que já conseguiram praticamente o resultado orçado de um ano inteiro, em 8, 7 meses, eles estão insatisfeitos porque não conseguiram bater mais um mês de meta 3. Faltou pouquinho, faltaram 3 planos. Então, isso aí me deixa feliz demais. Maravilhoso. Até porque eu falo que é um ecossistema tão gostoso, né, Cris? Porque eu falo que o que a gente faz, ninguém sai perdendo desse jogo, né? A nossa empresa está ganhando, o dono da academia está ganhando, o consultor está ganhando,
mas principalmente o cliente que está sendo atingido está ganhando, né? Aquele cliente que foi convencido, aquele cliente que estava cheio de desculpa, né, para não comprar, que estava dando várias desculpas para não comprar, ele está sendo convencido. Então é um ecossistema muito positivo, né? Esse foi um ponto muito importante, né, Cris? Academias que batem meta e academias que não batem meta. Sim. Na sua percepção, você aí tem uma experiência muito grande já, anos com a gente aqui, trabalhando com academias que batem meta, e infelizmente tem algumas academias que não batem meta. O que você acredita que são as principais diferenças entre uma academia que bate meta, né, e uma academia que não bate meta? Eu vou usar até o termo que eles usam na educação física. É uma receita só para emagrecer? Todo mundo emagrece do mesmo jeito? Não, depende da persistência, depende da dedicação, da disciplina e do interesse. Eu identifico muito isso. Quanto mais interessado, mesmo que ele demore um tempinho, ele vai conseguir aquilo ali. Se o cliente ele é persistente, se ele tem disciplina e está voltado a aprender, ele vai conseguir. Como num emagrecimento numa academia. Se ele tiver constância, ele consegue. Então, assim, nós estamos ao lado deles na contratação, estamos ao lado deles no desenvolvendo os processos, no treinamento contínuo, mas o olhar do gestor, do dono, faz toda a diferença. Se ele está ali acompanhando os seus consultores e descobrindo qual é o principal desafio dele para nós atuarmos em cima, isso faz toda a diferença. Ver o cliente o consultor que está ali com a dificuldade de taxa de conversão, uma taxa de qualidade, para evoluir, se o gestor identifica no dia a dia, se ele não está conseguindo negociar bem e consegue nos dar feedbacks, e nós vamos conseguindo auxiliá-lo e lapidar esse consultor. Então, tudo isso, além do consultor, eu acho que primordial é estarmos mão dada com o gestor. O gestor que está em conexão com... Quanto mais ele está em conexão com a nossa equipe, mais ele tem um resultado. Porque ele está, olha, não consegui isso, não consegui aquilo. E nós temos um método validado em diversas academias que nós vamos conseguir. Então, é igual o filho, nós temos várias roupas para cada filho usar naquele momento. Tá frio? É essa roupa. Tá quente? É dessa maneira que nós vamos trabalhar. Então, nós vamos trabalhar com o cliente de acordo com as especificidades da academia dele. Então, tem academias em lugares de praia, nós vamos usar uma certa campanha, uma certa estratégia. Tá frio? Uma certa estratégia. Mas, para isso, nós precisamos estar lado a lado com os gestores. Eles nos passando a vivência deles para nós solucionarmos e ajudá-los a chegar num resultado cada vez melhor. Eu costumo dizer que, assim, o gestor, né, primeira coisa, quando ele tem um apoio, né, é fundamental ele acreditar naquilo que ele está fazendo. Aliás, eu acho que qualquer coisa na vida, né, Cris? Sim. Qualquer coisa que você faz na vida, se você não acreditar naquilo que você está fazendo, né, se você não realmente entender que aquilo faz sentido, que aquilo ali é para você, que aquilo ali realmente tem relevância para você, bom, aí você vai começar a jogar contra. Porque tudo aquilo que a gente não acredita, a gente começa a desafiar, né? A gente começa... Tanto é que eu costumo dizer para os gestores, falar, cara, qualquer coisa que você vai fazer na vida, se você quer fazer, a primeira coisa é se entrega de cabeça, né? Se dedica e se entrega de cabeça, mas acima de tudo acreditando naquilo que você está fazendo. Porque se você não acreditar naquilo que está fazendo, não vai servir para nada, né? Não vai ser o GAP, não vai ser qualquer outra coisa que vai fazer se você não acreditar. E eu vejo muito isso que você falou, né, Cris? Eu vejo muito, né, a diferença entre uma empresa que bate meta e uma empresa que não bate meta está muito na cara do gestor, né, no comportamento do gestor. Até porque a gente fala essa frase, né, que a gente usa muito, que a equipe é reflexo do líder, né? Então, dependendo da postura do gestor, a equipe acaba refletindo exatamente a postura do gestor. Se o gestor estiver o tempo todo ali sendo ativo, o tempo todo sendo participativo, o tempo todo... Isso, vamos deixar claro para a galera... então você está dizendo que o gestor tem que ficar lá 24 horas por dia, trabalhando direto? Muito pelo contrário, né, Cris? Você tem, por exemplo, Rede Oda, que você cuidou durante muitos anos, que o Oda fala até hoje que ele nem vai mais na academia hoje. Para achar o Oda é difícil. E ele tem resultados expressivos. Quando a gente fala isso, é que não é o olho do dono no negócio, mas sim o olho do dono nos processos que o negócio vai estar fazendo, né? Então, garantindo com que os processos vão estar andando, garantindo com que os processos vão estar acontecendo, para daí, de fato, as coisas fluírem e aí a equipe acreditar.
porque eu já tive também no mesmo ponto que você, né, na linha de frente ali com os clientes, e as minhas maiores dificuldades era quando o gestor, né, não estava disposto a fazer 100% daquilo que era necessário ser feito, né? E não só da nossa parte, a gente fala isso da parte de qualquer outra parte, né? Quando não está ali 100% com a cabeça na equipe interna. E aí, falando da equipe interna, né, eu vejo que você, dentro dos nossos treinos, você tem uma facilidade muito grande de se relacionar com os nossos clientes, né? Os nossos clientes acabam tendo você como uma grande parceira, né? E qual que é a dica, Cris? Até porque as academias, elas precisam se relacionar, né, com os seus clientes. Qual que é a grande dica sua para essa galera? Como que você mantém esse relacionamento contínuo e ativo com os clientes, para que eles possam entender valor no seu trabalho, para que eles possam realmente entender que aquilo ali é legal e, obviamente, se engajar ainda mais com o processo, isso aumentando a retenção deles conosco, aumentando a satisfação deles com a gente. Qual que é a principal dica? Existe aí um passo a passo, não só, óbvio, que vai muito de você, de toda a sua formação, mas um processo que você acaba desenvolvendo para melhorar esse relacionamento constante com seus clientes? Primeira coisa que eu acho é identificar todos os gestores como pessoas especiais. E quando eu olho isso para os gestores, são pessoas especiais que têm sonhos e eu tenho que identificar o que é importante para ele e abraçar aquilo como meu. Se eu faço isso com o gestor, é muito bacana como o consultor faz isso com o cliente. Nossa, o seu sonho é meu sonho. O seu emagrecimento, eu vou te ajudar a chegar lá. Quando passamos isso para um professor ou para um consultor, então, quando nós tratamos pessoas de maneiras especiais, de forma relevante mesmo, não da boca para fora, é olhar para a academia e falar, nossa, eu quero ver essa academia voar. Eu quero ver esse gestor ficar feliz que ele não comprou um emprego, ele comprou um sonho, porque às vezes a gente vê clientes comprando sonhos. Então, quando você abraça a pessoa, quando você identifica que ela é especial e faz de maneira verdadeira, vai lá e olha, nossa, que felicidade que ele conseguiu atingir aquele objetivo dele. Então, quando nós tratamos os clientes com verdade e quando nós identificamos e queremos ajudar de verdade, eu acho que se torna algo natural. Você sonhar o sonho do outro e ajudá-lo a sair de onde ele estava para uma evolução. Então, eu acho que é isso que me leva mais a ter esse relacionamento com os clientes, porque eu trato eles de maneira especial. Eu quero ver cada academia sair de um patamar e ir para outro muito melhor. Ajudá-los a... Nem que nós não nem que eu não consiga estar com ele por muito tempo, mas que sempre ele lembre da nossa passagem ali, que nós ajudamos eles a evoluírem. Identificamos consultores que eram pessoas que apenas tinham academia e hoje são pessoas que sabem cuidar de gestão, cuidar de um negócio. Então, isso é muito bom ver a evolução dos clientes. Então, eu acho que o que nos ajuda muito é tratar de forma especial, identificar todos os processos, sonhar o sonho deles e querer a evolução de todos. E por isso que, como você mesmo falou, é bom para todo mundo, é bom para o cliente, é bom para o consultor, é bom para a nossa empresa e é bom para o gestor. Então, nós trabalhamos de uma forma que seja verdadeira e tratando pessoas como pessoas de forma bem especial. Eu acho que isso é o que faz com que eles identifiquem que nós não estamos lá só pelo dinheiro, é pelo negócio em si, é pela pessoa que entrou como cliente, é pelo gestor, é pelo consultor, é mudar vidas. Então, mudar vidas e elevar a performance das pessoas. Se eu conseguir sair daquela academia e evoluir um pouquinho, eu já estou feliz, porque é uma academia melhor porque nós passamos ali dentro. Então, eu acho que não só eu, como todo o grupo GAP, quando passa dentro de uma academia, nós saímos felizes porque nós conseguimos deixar uma evolução ali dentro. Então, isso é algo que me motiva muito a ajudar na evolução e tratar pessoas de forma especial. Legal. E, Cris, dentro das academias, né, que você hoje, né, coordena, que você treina, o que você vê na parte interna, exatamente nessa questão do relacionamento? As academias que têm melhor performance, quais são as características do trabalho interno que faz essas academias ter uma melhor performance? Quais são os processos que até você ensina, e aí você pode trazer alguns spoilers aqui para a galera, que você ensina
e que tem utilizado no dia a dia para essas academias ter uma melhor performance, ter um melhor resultado e, consequentemente, aumentar a retenção dos seus clientes, aumentar aí o ticket médio das suas academias, o que no dia a dia pode facilitar esse gestor, essa academia e esses colaboradores a desenvolverem no seu dia a dia para melhorar a sua performance. O engajamento de todos dentro da academia é algo muito interessante. Eu vejo academias que elas dão estímulos, né, financeiros de várias maneiras. Então eu vejo que todos têm metas dentro da academia, isso aí evolui financeiramente, dá engajamento para que eles evoluam, né? Então, quando tem o dinheiro, tem aquele comissionamento, tem aquele engajamento, então isso aí ajuda no dia a dia dos clientes. Então, os gestores, eles estimulam a pessoa que cuida da limpeza, ao consultor, ao professor, que depois nós evoluímos não só para a área comercial, para a parte técnica também, para que eles cuidem dos clientes, para que eles consigam evoluir. Então, isso aí também auxilia nessa parte de aumento de vendas, de engajamento e aumento de receita também para o cliente. Então, esse engajamento de todos é bem importante. Não só financeiro, mas de pessoas também, de como ele é tratado ali dentro, de ser feliz de fazer parte daquele ecossistema. Legal. E sua filha trabalha com vendas hoje, Cris? Está entrando também. Ah, é? Ela faz odontologia, mas na nossa família a gente acredita que um bom dentista, ele tem que ser vendedor. Então, ela faz odontologia como o pai dela, ela está trabalhando nessa parte também inicialmente, e nós acreditamos que toda profissão, se você quer ir para o mercado, você tem que aprender a vender aquilo ali. Se é um médico, um arquiteto, um engenheiro, um dentista ou um consultor, ele tem que aprender a amar a vender aquilo ali, para que o cliente identifique que é importante aquele trabalho que ele faz, que ele compre a ideia. Porque as pessoas gostam de comprar, elas não gostam de ser convencidas, né? Exato. Quantas vezes você entrou na loja, a pessoa ficou no teu pé, você foi embora. Mas no fundo, se te deixar, você vai comprar até mais. É legal você trazer isso, porque a gente compara profissionais, né, de qualquer área. E o profissional hoje que tem o melhor resultado, né, é aquele que sabe vender a sua qualidade, né? Não só entregar. Entregar por entregar hoje é fundamental você fazer todo o processo, né? O processo de relacionamento com o cliente anterior, ou seja, que é a prospecção, né? Você fazer a apresentação, você encantar o seu cliente e, obviamente, tudo aquilo ser compatível com a sua entrega. O que a gente vê muito, e aí isso em academia e em outros lugares, o que a gente vê muito é que as pessoas acabam se prendendo à entrega, mas deixa de lado essa questão da prospecção, do relacionamento, Sim. da venda, né? E aí fica muito refém, né, de períodos sazonais, fica muito refém do acaso, né? Nós estamos vindo aí de um mês de abril que não foi, para o mercado fitness, não foi um mês positivo, a gente veio de um janeiro, fevereiro e março positivo, né? Até por causa da demanda que a gente estava tendo ali reprimida da pandemia, mas abril já não foi fácil, né, para as pessoas atingirem os resultados. Graças a Deus tivemos vários clientes que atingiram os resultados, mas não tiveram tanta facilidade assim. E os que atingiram foram aqueles que estavam mantendo constância durante os processos, que estavam elaborando isso, né, e não só aqueles que estão preocupados com a entrega exclusivamente. Isso em qualquer área, né, Cris? Sim, eles plantaram, né? Então, eles coletaram indicações, eles trabalharam com prospecção, tanto interna quanto externa, e nesse momento que você vê uma visita espontânea diminuir, ele já tem ali guardado algo para trabalhar. Então, quando o cliente ele se planeja já antes, ele escuta nossos alertas, olha, nós precisamos fazer isso, ele desenvolve todo aquele trabalho, no momento em que a visita espontânea diminui, ele já tem todo um mailing formado, um leads formado para poder trabalhar. Então, ele não fica na mão do acaso. O planejamento prévio nos ajuda muito nesses momentos em que o frio está chegando, o feriado aconteceu, nós já estamos preparados para aquilo. Então, não vamos deixar nosso salário na mão de uma visita espontânea. Então, nós temos que fazer projetos externos, internos, trabalhar isso com constância para poder ter um material maior para um período mais difícil. Então, assim, quando nós trabalhamos antes, de maneira prévia, nós conseguimos
diminuir todo esse problema que seria, né, não ter a visita. Está chovendo, nosso concorrente sofá nesse período de frio. Então, se a gente já começa a fazer campanhas antes, fazer alguns treinamentos com o cliente, fazer um projeto com o cliente de início, meio e fim, iniciando agora nesse período, para que quando chegue na parte fria o cliente esteja engajado, né? Então, vamos fazer um programa de emagrecimento de 3 meses, começa agora, ou começa mês passado, então o cliente estaria no meio engajado. Então, nós conseguimos fazer tudo isso para que o cliente se planeje para chegar nesses momentos o resultado dele não cair. A gente você já passou invernos, né, com a gente, e você sabe bem disso, que tem várias academias que chegam no mês de junho e começam a querer fazer alguma coisa naquele mês, e, né, a gente sabe. Então, você que está nos assistindo agora, você que está no início de maio, é importante entender que se você quer ter alta performance, você precisa estar produzindo coisas ao longo do ano inteiro. Então, se você não produziu ainda para o inverno, você precisa estar produzindo agora, imediatamente, parar tudo que você está fazendo e pensar como vai ser aí o seu inverno, como vai ser junho, como vai ser julho, principalmente aí os períodos de baixa de temperatura, os períodos de férias escolares, os períodos... É fundamental começar com muita antecedência. As pessoas, às vezes, né, Cris, as pessoas elas deixam para cima da hora. No brasileiro ainda tem esse hábito muito sério ainda, que é deixar as coisas para cima da hora, e isso acaba sendo um problema sério para a gente, né? Sim. Então, por exemplo, vão vir as férias escolares. O que eu estou planejando para fazer nesse período de férias? Estou fazendo um programa para os adolescentes, para os kids. Nossa, imagina quantas mães vão parar de vir para a academia que vão ter que ficar em casa com as crianças. Opa, vou pensar nisso aí, vou enxergar uma oportunidade. Vou fazer um espaço kids, um plano para as crianças ficarem, para a mãe poder treinar. Então, vamos começar a pensar de maneira prévia, para poder solucionar e já começar, quando começou o frio, já sei o que eu vou fazer no frio, vai ter as férias, eu já tenho o projeto das férias, então nós vamos fazendo sempre antes e já foram testados, né? Nós temos tudo isso testado. Então, se o cliente faz, ele desenvolve, ele leva adiante, ele tem resultado. Então, tudo depende de o quanto de energia que eu vou colocar naquilo. Se eu vendo, se eu acredito que é legal, então o cliente, se eu vendo isso como benefício, o cliente muitas vezes ele vai identificar, porque nós estamos pensando em solucionar um problema para ele. Então, se eu consigo mostrar para o cliente o valor daquilo, com certeza nós vamos ter resultados em todas essas estratégias de período de sazonalidade. Legal. Cris, uma curiosidade aqui. Já aconteceu isso comigo várias vezes, eu não sei se já aconteceu com você. Nós, como trainers, muitas vezes somos desafiados pelas consultoras. A gente fala assim, isso aí não funciona, isso aí só funciona na teoria, né? Isso aí na prática é totalmente diferente, isso aí não funciona, isso aí está passando. As pessoas tendem a desafiar a gente, a vir com um preconceito, né? E aí eu queria que você compartilhasse com a galera, que acho que essa ideia aqui, a sacada aqui, de um dia que você vai lembrar e de um fato que você vai lembrar exatamente disso, que você foi desafiado, e eu sei que quando você vai para a linha de frente você vende, né? Eu sei muito bem disso. Como que foi isso? Conta para essa galera aí, porque existe esse preconceito de falar assim, poxa, eu vou pegar um treinamento que eu vi na internet, ou um treinamento de alguém, e isso aí na realidade não funciona, isso aí é totalmente fora da realidade da empresa. Isso acontece com a gente todos os dias, e muitas vezes a gente tem que ir lá para a linha de frente e vender, né? Tem que atuar. Eu vi você semana passada aí ajudando algumas academias a baterem as suas metas, chegando nos seus resultados. Como que é isso, Cris? Quando você se depara com essa consultora te desafiando, como que é isso para você? É bom porque você fala, não, vamos lá, eu vou mostrar para ele como é que acontece isso. São 2 episódios, uma academia pequena, numa cidade bem interessante, só que um bairro simples. Ele não tem o cartão de crédito. Como não tem? Não, eu não consigo vender porque os clientes não têm cartão de crédito. Eu consegui num período assim de umas 2 horas, 2 horas e meia, vender 11 planos. 11 planos em 2 horas e meia. Uma academia bem pequena, num bairro bem simples, em Joinville. Por que eu consegui isso? Porque eu identifiquei, mostrei para o cliente que era uma oportunidade única que ele ia ter ali. Nós mandamos um link para ele, ele pediu emprestado, nós demos opções de bancos digitais. O cliente, quando ele identifica que para ele é importante, eu dou esses exemplos para os consultores. Se hoje sua geladeira queimar, você não tem dinheiro, você tem nome sujo, você vai ficar sem a geladeira?
você vai conseguir. Se você hoje, seu celular for roubado, você não tiver como, você não vai conseguir. Então, o que é mais importante para você? A sua saúde ou seu celular? Então, quando nós começamos a mostrar para o cliente a importância daquilo, ele dá um jeito. Ele arrumou o cartão de crédito e esse dia foi bem interessante. Outro dia bem legal também foi recentemente, foi auxiliando no WhatsApp de uma academia, e eu via que era uma academia que tinha muita visita e não conseguia reverter. E depois estava sem visitas, eu entrei no WhatsApp e comecei a gerar agendamentos. Nossa, mas eu não conseguia. Eu falei, você identificou o motivo pelo qual o cliente não está vindo? Você gerou necessidade, você gerou escassez daquela condição ímpar que nós fizemos para ele. E nós conseguimos, assim, num período bem curto, uma quantidade bem legal de agendamentos para auxiliar esse cliente nessa batida de meta aí, que foi bem legal. Então, começa a identificar. Então, assim, além do WhatsApp que você tem as visitas espontâneas, você já tem muito material de pessoas que te procuraram de forma espontânea. Então, você começa a olhar ali e fala assim, olha, isso aqui é uma oportunidade. Então, a Cris, quando é desafiada, a Cris olha, falei, vamos ver onde que eu tenho para buscar. Olhei, inicialmente, a ferramenta principal que eles têm trabalhado seria o WhatsApp. Então, eu falei, vamos olhar seu WhatsApp, vamos olhar dos meses anteriores, vamos olhar as visitas que tiveram aqui com vocês. Então, isso aí vai mexendo com a gente, sabe? Falou, nossa, esse cliente queria, se ele te procurou, se ele veio na academia, ele é um cliente que quer. Então, nosso papel é trazer o cliente para cá. Se ele saiu, nós temos que encantá-lo a ponto de movê-lo para a compra. Então, se ele saiu da casa dele, se ele gastou o combustível dele, o tempo dele para vir aqui, é porque ele quer. Então, nosso papel é, por que ele não contratou? Então, se ele não contratou, vamos examinar. Onde foi que nós deixamos passar o momento de compra dele? Então, aí faz aquele resgate para poder ajudar. Então, é muito bom você resgatar aquele cliente que te procurou e inicialmente, por algum motivo, você deixou passar. Então, eu começo, sento ao lado da menina e falo, olha aqui, ó, ele te perguntou sobre isso, você já veio com preço. O preço é diferente do valor. Você tem que entender o que o cliente quer. Não necessariamente ele queria saber de preço. Quando ele te pergunta o valor da academia, se ele te medir por preço, preço por preço não é a mesma coisa, preço não é igual a valor. Então, dou um exemplo até bem simples. Se eu te falar hoje, Lazinho, eu tenho um Nike para te vender por R$50, tá caro ou tá barato, Lazinho? Tá barato. Se tiver furado. Tá caro. Então, quando eu passo isso pelo celular, pelo WhatsApp, pela ligação, o preço da academia, ele vai comparar a sua academia bem cuidada, a sua academia com profissionais de excelência, com aquela academia que custa um valor parecido. Então, qual que é nosso papel nesse momento? Então, eu falo quando nós somos desafiados, traz o cliente para cá. Ele vai ver nosso atendimento, o cliente vai ver tudo que nós temos para oferecer para ele, como nós vamos atendê-lo, a diferença de um low cost para uma academia que nós atendemos. O cliente vai chegar, ele vai ser acolhido. Outra coisa, por que normalmente as pessoas contratam o personal? Você acha que é só pelo resultado? Eu acredito que é pela atenção. Eu vou pela atenção. Então, assim, o cliente, o personal te olha como pessoa. Ele olha se você está fazendo certo, se você está fazendo errado. Ele te entende quantas vezes a pessoa vai lá e mais conversa com o pessoal do que treina. A mesma coisa dentro da academia. Quando eu identifico o que ele precisa ali dentro, eu consigo trazer. Ele não vai deixar de treinar com você por causa de R$20, R$30. Se você dá o que ele precisa, ele não te troca. Eu brinco que mulheres não trocam salão de beleza por qualquer valor. Não. Marido bom e salão de beleza bom, a gente não troca. Então você fala, pode vir do outro lado. Você fala, não, vamos ficar do jeito que tá, porque você já conhece. Então a mesma coisa é uma academia. Se você chega numa academia, ele já te conhece, qual que é o tipo de treino que você gosta, então você consegue fidelizar aquele cliente. Então você fideliza, e quando isso partiu de quando você estava perguntando do desafio, o desafio é identificar a pessoa como pessoa, e você vai lá, vê as oportunidades que nós perdemos, e a gente acaba, isso é bem legal, que a gente não fica enferrujado, né, Lazinho? Os momentos que a gente tem que ir para a linha de frente, a gente acaba... Não, isso para nós eu adoro ser desafiado. Aliás, o desafio, né, é fantástico para você poder crescer, né, Cris? O dia que as pessoas não têm desafio, né, as pessoas se acomodam e param na mesmice, né? O desafio faz você ir buscar mais conhecimento, faz você ir atrás e tal, e faz você ser diferente. Cris, por curiosidade, também acho que até pra galera, porque a gente gosta também de aproveitar e dar risada.
dentro desses anos de experiência dentro de uma academia, um fato que você fala assim, pô, até hoje quando eu lembro eu dou risada disso, uma coisa que foi inacreditável, assim, que você imaginou que nunca iria acontecer dentro de uma academia e que você até hoje dá risada, que você lembra e fala assim, poxa, isso aqui eu nunca imaginei, mas aconteceu e a gente conseguiu solucionar, ou se era um problema ou só uma coisa engraçada, só pra gente poder dar risada juntos aqui. Ai, Lazinho, não vou contar, hein? Eu tava na academia, apareceu um ratinho. Um ratinho dentro da academia? E aí eu tinha um cliente que falou assim, ó, o rato. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer no horário de pico? E nós conseguimos tirar esse rato de lá. E a academia... Tinha chovido esse rato, ele entrou, ficou atrás de um armário. Então, assim, isso foi muito engraçado. Não que não seja uma academia bem cuidada nem nada, mas ele, quando choveu, ele quis ir treinar também, né? Então nós fizemos o quê? A academia era tão boa. O rato quis treinar. E como que a gente ia fazer aquilo sendo que os clientes não percebessem, né? Então, assim, aí um consultor ajudou e nós despachamos esse rato. Não sei nem se vai ficar esse rato no podcast, mas apareceu para treinar um dia um rato. Então, nós brincamos que Tom e Jerry foi lá, era final do mês, queria bater meta, foi lá comprar. Então, nossa, até o rato quis comprar, então todo mundo vai querer comprar aquilo ali. Estava chovendo muito, ele entrou pelo cantinho assim, mas deu um jeito. Então, essa foi uma oportunidade engraçada que aconteceu dentro da academia. Ainda brinca que Tom e Jerry foram lá comprar. Tom e Jerry não, o Mickey foi lá e a Minnie foram lá comprar. Então, esse dia foi bem engraçado. E um depoimento marcante, Cris? Um depoimento que você fala assim, cara, eu não esperava que eu tivesse esse feedback e a pessoa veio falar comigo que aquilo que eu fiz fez a diferença na vida dela. Como que foi? Conta essa história pra gente aí. Eu sei que você tem várias, você já me contou algumas, mas conta uma história que te marca até hoje, de você falar assim, cara, vale a pena eu acordar todos os dias para ir trabalhar. Por que vale a pena você acordar todos os dias para ir trabalhar com isso? Vale a pena porque um dia eu fiz uma venda com a pessoa, eu conversei com ela estava com depressão, ela saiu de uma cidade do interior para ir morar em outra cidade que ela não conhecia ninguém. Ela só reclamava porque ela comparava com o que ela tinha antes. E ela estava muito triste, tinha tido bebê, ela tinha engordado. E aí sempre... Hoje essa pessoa até me segue nas redes sociais, a gente se fala, ela conseguiu emagrecer. Ela se curou da depressão, o casamento dela melhorou, porque ela estava muito insatisfeita de ter ido para outra cidade morar ali. E com um filhinho pequeno, e assim, ela falou, nossa, Cris, ir para academia mudou minha vida. Além de emagrecer, eu consegui ter um relacionamento melhor com meu esposo, cuidar melhor da minha filhinha. Hoje eu estou bem feliz e eu não paro mais por nada. E ela conseguiu, e ela foi uma cliente que ela nem tinha cartão, ela pediu a mãe dela para pagar para ela. Nossa. Ela foi a mãe dela que pagou para ela, então isso para mim fez toda a diferença. Ela está feliz que ela emagreceu, ela estava saindo da depressão. Hoje ela falou que quase não toma medicamentos, o casamento está melhor, a filha está melhor. Então isso aí não tem preço. Não tem preço. Você vê a pessoa mais feliz porque um dia você motivou a ela dar o primeiro passo. Porque assim, nós motivamos as pessoas a darem o primeiro passo, que a decisão é deles. Então nós conversamos, mostramos o futuro para ele, o que pode acontecer de bom e de ruim se ele não der o primeiro passo naquele momento. E foi o que aconteceu com ela, ela deu o primeiro passo, hoje ela está muito feliz. E emagreceu bastante, e não só foi o peso, foi a vida, a qualidade de vida que ela ganhou. Nossa, a gente tem centenas de depoimentos. Sim. Isso que é muito gostoso, né? De você ter um motivo para acordar todos os dias para ir trabalhar, né, Cris? Porque eu acho que essa é a grande sacada, né? Você falar, cara, por que eu acordo todos os dias para ir trabalhar? Né? É para mudar a vida das pessoas, né? Além de, obviamente, mudar a nossa vida, de poder melhorar a nossa vida, de Sim. querer melhorar a nossa vida, porque isso é óbvio, é fundamental. Mas quando você impacta positivamente, aliás, você vem impactando, né, Cris? Na odontologia, depois, agora no meio de academia, você vem impactando isso ao longo desse cenário todo. O intuito é evoluir, né, Lazinho? O tempo todo. Senão a gente para. E o dia que a gente para, a gente começa a cair. É natural, né? Nós somos o ser humano que o dia que a gente para, né, de evoluir, a gente está em constante evolução. Por isso que a gente não tem problema, né, Cris? A gente tem desafios. Sim. Né? E o que eu fiz para chegar até aqui foi suficiente, mas eu quero fazer mais. Então a crise de ontem, a de amanhã vai ser bem melhor que a de hoje. Então nós vamos ter que sempre trabalhar o ontem, o hoje, o amanhã, para estarmos melhor. Eu sei que cada vez eu vou estarei uma pessoa melhor, serei uma consultora melhor, porque
um constante aprendizado. Então, essa semana que nós estaremos aqui vai fazer toda a diferença para o próximo mês. Então, estamos em constante evolução. Então, as técnicas que tínhamos até ontem eram as que nós tínhamos aquele momento. Agora, nós estamos desenvolvendo coisas novas. Nós vamos trazer eu já sei algumas coisas que você nos passou, muita novidade para os clientes, de trabalhar de forma online, para otimizar o tempo deles, não precisarem estar 100% dentro da academia. Então, tudo isso é evolução que nós estamos aprendendo para poder chegar e levar até o cliente sempre algo novo, sempre algo melhor, testado, com muito treinamento, né? Nós vamos treinar bastante até implementar na academia. Então, assim, sempre uma evolução constante para trazer um desenvolvimento. Show de bola, Cris, maravilhoso. Cris, a última dica aí que você daria para a galera que está entrando agora nesse período, né, de maio, junho, julho, que sempre tende a ser um problema, né, as pessoas que vieram de abril, que não foi um mês satisfatório, o que você diria aí, a última dica para você deixar para essa galera, né, para essa galera poder fazer, amanhã, depois desse podcast, na sexta-feira já colocar em prática para ter performance, não só agora no mês de maio, mas já pensando agora no mês de junho, pensando no mês de julho, para poder alcançar um resultado de alta performance ao longo de 2023 inteiro. A última dica para essa galera, você já deu várias, já deu várias dicas aqui, mas a última dica para essa galera. Planejamento. Eu acho que planejamento é tudo. Faça o planejamento, execute o planejamento. Acredite no que você está fazendo. Nós estamos treinando aqui cada dia mais para te levar algo testado. Então, faça um planejamento, tenha constância que o resultado vai vir. Acredita que ele vai vir. É algo que nós já fizemos mais de 1.500 academias, acho que bem mais que isso, que nós estamos atualizados já com os números, mas nós fazemos um planejamento, o cliente que executa e acredita, o resultado vem. Isso eu tenho certeza. Show de bola, minha amiga. Muito obrigado. Obrigada, Elazinho. Uma honra ter você aqui com a gente. É um prazer estar aqui com todo mundo. Legal. Então, essa semana a gente tem muita coisa juntos ainda para fazer. Muita novidade para levar para nossa turma. Muita novidade para levar para essa turma. Gratidão. Espero te receber mais vezes aqui no nosso Gapcast, Cris. Gratidão, Lazinho. Obrigada, gente. Show de bola, gente. Como eu já falei para vocês, sou apaixonado por isso aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu comentário. Dá o seu like, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder para a gente levar esse conhecimento, porque eu tenho certeza, quanto mais o mercado fitness estiver profissional, quanto mais o mercado fitness poder entender aquilo o seu real potencial, todo mundo sai ganhando. Então deixa o seu like, confere se você está inscrito no nosso canal, compartilha com o máximo de pessoas possíveis, deixa o seu comentário, coloca aqui pessoas que você quer que eu traga, convidados, dá algumas dicas aí, alguns temas que você quer que eu explore aqui, para a gente estar constantemente melhorando a nossa performance, porque esse Gapcast foi feito para você melhorar o seu resultado, melhorar o seu dia a dia, e juntos nós irmos para alta performance. Te encontro no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.